quando o Apocalipse nos dá uma mensagem de esperança e de aguardar, isso nos força a lidar com o sentimento de incerteza e insegurança. Porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, não sei quando, e o mundo está um caos, como é que eu vou lidar com os problemas que eu estou vendo aqui? E essa é uma das razões pelas quais, como eu falei na palestra, a escatologia ruim, que fica tentando calcular as coisas e antecipar os sinais, ela se torna popular, porque ao oferecer esse cálculo, essa base, ela nos dá, assim, um sentimento de segurança, de que, eu já sei que tudo isso de ruim que está acontecendo era para acontecer mesmo. Só que tem um problema aí que a gente está tentando fornecer base para a esperança, calculando a antecipação dos nossos medos. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 566. Eu sou Rodrigo Bibo e a gente tá falando muito de Apocalipse aqui no Bibotalk. Também pudera, né? Tanta coisa sendo falada esquisita aí nas internets. A gente tem que vir aqui pra trazer um pouco mais de clareza. Porque somos donos da razão, nós que somos os iluminados. Não, a gente só estuda mesmo uns caras mais legais, umas pessoas, uns teólogos mais legais pra falar de Apocalipse, diferente de muita coisa que a gente ouve por aí. E hoje você vai acompanhar o BTcast que nós gravamos ao vivo lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Betânia, do meu amigo Kenner Terra. Vai estar na bancada eu, Kenner Terra, quem vai estar lá? Léo Cruz e Alcino. Vai ser incrível esse papo que a gente vai ter sobre o Apocalipse. Sério, fica aí que tá um papo divertido, bacana, instrutivo. Tem muita coisa legal pra você aprender nesses papos que a gente tem aí, tá bom? Aliás, inclusive, tem uma live que eu já fiz aqui no canal no YouTube. Você que tá vendo no Spotify, vai lá pro YouTube, porque agora o BTcast tem imagens também. E aí você vai ver que eu já fiz uma live com o Léo Cruz, bem legal, sobre milenarismo e tal, que vai virar BTcast em algum momento. Então tem aí uns conteúdos bacanas. Aliás, tem muita coisa de Apocalipse aqui, hein? Joga aí Apocalipse Bibotalk no Google, você vai ver o tanto de coisa que nós já produzimos. Muito bem. Começa mais um BTcast. Eu sou o Rodrigo Bibo e inteligência limitada gera mais escatologia. Boa. Quem pegou. Eu sou Alcino Júnior e escatologia é a doutrina das coisas passadas, das coisas atuais e das coisas futuras. Meu Deus do céu, foi tão longa que quase é o tempo de Jesus voltar essa tua entrada aí. O Jesus volta no abrir e fechar de olhos. Será? Muito crente. Rapaz, o Kenner não gostou dessa. Qual é? Eu sou o Kenner Terra e nós não vamos macetar o Apocalipse. Olha aí, muito bom. Eu sou Léo Cruz e o fim é o começo e o começo é o fim. Ô, louco! Muito bem. A gente tá ao vivo aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Betânia, e a galera tá gostando. Não, peraí. É que o remédio afeta meu português, eu acho. É mentira, não tô medicado. E a galera gostou do BTD? Faz barulho! Galera, neste BTcast que estamos gravando ao vivo aqui no BTD no Rio de Janeiro, a gente falou um pouquinho, né, de vários temas da escatologia e a gente vai trazer um breve resumo da palestra das pessoas aqui e depois conversar de outros temas e, se der tempo, a gente vai responder a perguntinha da galera. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, o Dia dos Pais tá aí. Dia dos Pais tá aí. E um pai é uma pessoa prática. Pai é uma pessoa que tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um bom pai tá sempre de olho, né? Aí, vai cuidar das coisas, ele trabalha, ele cuida dos filhos, ele ajuda a mulher, né? Ou tem os pais solos também que trabalham, cuidam dos filhos. Então, ser pai é um baita desafio. E precisa de praticidade, precisa de versatilidade para o seu dia. Então, assim, um pai, ele tem muitas preocupações. E, sem sombra de dúvida, ficar pensando, o que eu vou vestir? Não deveria ser uma delas. Por isso, um bom pai tem que ter Insider. Galera, compra aí pro seu pai uma Insider, uma Tech T-Shirt, porque é a camiseta do futuro que nós já podemos comprar agora. A Tech T-Shirt da Insider é a praticidade que um pai precisa para o seu dia a dia. Primeiro, conforto. Eu até peguei no site aqui, porque eu não sei decorar isso aí, porque é uma coisa linda. Olha aqui, fibra de origem natural 2 vezes mais macia que o algodão. Então, por isso que a Insider é como um abraço gostoso, um abraço quentinho, entendeu? Essa fibra de origem natural 2 vezes mais macia que o algodão. Então, a praticidade é gostosa de vestir.
A versatilidade da Insider, você pode usar ela com todas as calças que você tiver aí, com jaqueta, com terno, com paletó, sabe? Cara, porque é um preto básico, né? E tem outras cores, obviamente, que você pode experimentar. E a Insider, inclusive, né, tá sempre ouvindo a sua clientela, fazendo uns ajustes. Tem uns modelos agora um pouquinho mais grossos e tal, ajustados. Dá uma entrada no site da Insider que você vai ver a praticidade das tech t-shirts que tem por lá. Vamos lá, conforto térmico, ou seja, regula a temperatura do seu corpo, então você transpira menos. Por causa desse tecido também super tecnológico, ele sabe lidar melhor com o seu suor. Consequentemente, essa ação antibacteriana que tem aqui, ó, que logo ela é anti-odor, não vai se proliferar os bichinhos que dão fedorzinho no seu sovaco. E um pai precisa disso, um pai precisa chegar depois de um dia de trabalho, tirar sua camiseta, né, depois botar o seu pijama e ele põe lá num cantinho a Insider dele, no outro dia para ir trabalhar, ele tem uma camiseta que tá ali esperando ele sem cheiro. Isso é maravilhoso. E ele quando for lavar, ele precisa que seque rápido e ele não pode perder tempo passando. Então, só botar a camisa depois que pegar do varal no corpo, que ela vai desamassar no seu corpo. Aproveite para dar esse presente para o seu pai com a Insider. Olha só, se essa for a sua primeira compra, com o meu cupom BIBOTALK, você tem 18% de desconto na primeira compra. Se for a sua segunda, aí é 12%. Use o cupom BIBOTALK porque isso fortalece aqui o nosso trabalho, ajuda a gente a fazer, né, aquela moral com o patrocinador e tal. Então, fortalece. E assim, estamos indicando porque gostamos, tá bom, gente? Realmente a Insider, ela entrega o que promete, beleza? Então, use o cupom do BIBOTALK, tem o QR Code aqui na tela também, beleza? E tá na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? Adquira a sua Insider, 18% de desconto na primeira compra, 12% na compra recorrente. É nóis! Muito bem, eu comecei aqui no BTD falando um pouquinho sobre como a escatologia deve influenciar a nossa ética e a nossa moral. Se Deus não existe, se Deus não vai voltar, então tudo é permitido. Falei um pouquinho dessa esperança, né, que a gente deve ter. E que a escatologia, né, ou seja, o fim do tempo, a ideia de que Jesus vai voltar, né, a ideia da volta de Jesus, ela deve servir como um combustível para a missão e não como uma propaganda de terror e aquela teologia do cagaço e de que você vai ficar e cuidado, essa ideia do juízo, e que infelizmente, geralmente Apocalipse e a volta de Jesus é associada a tragédias, a muitas coisas, e não a esperança, e não a essa ideia de que Jesus Cristo prometeu que vai voltar e a gente deve acreditar nele. Então eu falei um pouquinho sobre isso, entre outras cositas mais. Senhor Kenner, o senhor falou sobre o quê? Logo depois do Bibo, eu falei um pouco sobre o conceito de reino dos céus, a partir de Lucas 17, a compreensão de que o reino está entre nós, e isso é um sinal de que o fim do mundo, como nós esperamos para o futuro, de alguma forma teve o seu start com a vida, missão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não se nega o que virá, mas se entende que o que virá é fôlego e sinal para que a igreja hoje se posicione no mundo à luz das expectativas do que virá. Porque já na igreja primitiva, e tu falou um pouquinho também da questão do judaísmo ali e tal, já tinha essa ideia, né? Gente, vamos ter paciência. Ainda que eles pensassem numa volta de Cristo no tempo deles. Imagino que tinha essa ideia, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo que tinha essa ideia da volta de Cristo no tempo deles, eles também não ficavam calculando para ver quando Jesus ia voltar e olhando os sinais. Ainda que no tempo dos apóstolos, meu irmão, o que tinha era sinal da volta de Jesus ali, né? Eles viviam, inclusive, a partir da expectativa de que Jesus viria a qualquer momento. Isso. Um exemplo, eles levam todas as suas propriedades para os pés dos apóstolos. Paulo recomenda, olha, seria bom que vocês não se casassem. Por quê? Exato. Porque a expectativa desse fim a qualquer momento era um fôlego para a comunidade de fé. Só que também nós... E um fôlego missional, né? Vamos fazer, vamos ajudar. E que interessante é o seguinte, o movimento pentecostal, quando ele surge, aí tem até um texto que vai ser publicado pela Thomas Nelson. Ó, grande editora. Do Steve Land. Que assim, a paixão pelo reino, quer dizer, a ideia de que o Espírito foi derramado, que é a última chuva, isso movimentou o trabalho missionário pentecostal. Quer dizer, então se o fim está aí, nós precisamos agir com muita potência, porque é a última chuva. Só que também no Novo Testamento nós temos alguns freios escatológicos. Um exemplo, nós temos lá em 2 Tessalonicenses. Vão trabalhar, cambada. Porque em 1 Tessalonicenses tem aquele texto emblemático, né? Nós,
ressuscitaremos, nós seremos arrebatados, os mortos... Seremos arrebatados, eternamente estaremos com o Pai. Amém, não, Jesus. Ô, glória! Tá bem, não. Então, aí o texto, 2 Tessalonicenses diz, calma, que outras coisas deverão acontecer, não larguem o trabalho, etc. Então há sempre essa tensão no Novo Testamento. Mas assim, o lugar comum, não importa qual seja a expectativa escatológica, mas o lugar comum é que o fim teve início com Cristo e será completamente estabelecido com a vinda dele. Acho que aqui é um lugar comum para todas as... Vamos conversar sobre isso aí depois, um pouquinho mais. Depois veio Alcino falando sobre vai rolar o arrebatamento. Não foi sobre isso que eu falei, não. Ô, tua voz tá bonita nesse microfone, Tá cara. vendo só? Olha aí, meu, ZYJ, fala aí. AM. Eu falei um pouco sobre como a escatologia, como a consciência de que a escatologia afeta o nosso presente, molda a nossa espiritualidade e os efeitos que isso tem, tanto na vida pessoal, como no meu relacionamento com o próximo e na missão da igreja. A gente falou uma coisa meio parecida, esse lance de que a nossa esperança do futuro tá no passado. Exatamente. Né? Isso é muito legal e que faz a gente viver o presente, né? E aí tu cita a Karen Jobs, a questão da ressurreição, que eu acabei não citando a ressurreição, mas é justamente essa... Eu falei até da ressurreição no sentido de que, mano, ele ressuscitou, então, e era uma parada, né? A ressurreição, a gente acha que era uma parada talvez comum, não era. A ressurreição de Cristo, acho que o N.T. Wright fala isso naquele tratado dele lá. Era até uma coisa que os judeus esperavam, mas esperavam uma ressurreição final. E da galera Lá toda, na frente. né? Da galera. O fato de alguém ressuscitar no meio da história era uma coisa inédita. Exato. E eu também falei sobre a questão de que a escatologia não deve se preocupar só com a nossa vida depois da morte, mas também com a nossa vida antes da morte. Exato, que tu fala esse negócio, gente, o pessoal fala escatologia, já começa, bem, depois da morte, nuvenzinha, Antônio Até Fagundes muitos e tal. manuais de escatologia, Começa- o primeiro capítulo é Exato. a vida depois da morte. Exatamente. E a O que causa da acontece depois da ressurreição. morte. O Alcino falou uma parada da ressurreição, e a ressurreição é o eixo escatológico do Novo Testamento. Sim. Ela é o centro escatológico do Novo Testamento, porque a ressurreição, ela abre ou dá o start para aquilo que nós chamamos de fim do mundo, fim dos tempos, e é um modelo para os outros. Então, ela é uma espécie de eixo escatológico. E só uma observação que eu queria fazer, Bíblia, que você falou essa questão da ressurreição, né, de Cristo, e eu falei que o fato de Cristo ressuscitar no meio da história é surpreendente para os judeus, e aí muita gente pode questionar, mas já houve outras ressurreições na Bíblia, como lá com Elias, né, o caso também do soldado que caiu na sepultura de Eliseu. Sim, mas todas essas pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Jesus é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer. E isso acontece não lá no final, mas acontece no meio da história, no meio da trajetória. Exato. Isso para o judeu era uma coisa inimaginável. Muito doido, muito doido. Aí você pode estar se perguntando, tomara que eles gravaram as palestras e a gente vai poder assistir. Não gravamos, isso quer dizer o quê? Venha no próximo BTD. E para finalizar a tarde, Léo Cruz trazendo gráficos e histórias. Eu pesei o rolê aqui, porque tava todo mundo falando de esperança, e eu falei o contrário, como mais escatologia produz desesperança. E para explicar isso, eu contei o caso do millerismo, que foi um movimento do século XIX nos Estados Unidos, que tentou calcular a volta de Jesus. Bem, você está em 2024, Jesus não voltou no século XIX. E essa galera, no final desse processo, aconteceu o que ficou conhecido como grande desapontamento. E a partir dali eu tirei algumas coisas sobre como mais escatologia se torna popular. E aí, voltando um pouco, parênteses, né, no que o Alcino estava falando, da gente focar muito de céu, inferno, quando fala de escatologia, um dos gráficos que eu montei com a ferramenta lá do Google para essa apresentação, mas eu tirei, mostra que de 1920 para cá, a gente fala mais de escatologia e céu e inferno e menos de escatologia e evangelho. O que isso indica? Que quando a gente fala de escatologia, a gente tende menos a associar a escatologia com a mensagem do evangelho e mais com o destino final. E isso tem um impacto prático e teológico que a gente pode discutir. Agora, é bacana isso aí, né? O Léo, pra quem não viu a palestra, porque não veio no BTD, e da próxima vez venha, porque é muito legal o BTD, não é, galera? Fala sério.
Não é porque, gente, ó, são palestras legais, a maioria delas. Não, é que eu palestrei hoje, né? Por isso que eu fiz o comentário. Então, assim, são palestras legais. Pô, tem um cafezinho, um bolinho, tem livro com desconto. Pô, é legal, você encontra gente bacana, entendeu? E então é legal, venha no próximo BTD. Mas o Léo trouxe um gráfico que é um pouco assustador do tanto de palavras que a gente tem utilizado e Evangelho e Jesus não estão nelas, né? Mas é comunismo, LGBT e escatologia Mais precisamente, quando a gente pensa em escatologia, o Google ele tem uma ferramenta que ajuda a gente a ver ao longo do tempo... Mas o Google é do anticristo, né? Não sei se eu confio nesses seus dados, mas tudo bem, continua, vai. O que acontece? Quando a gente procura pela associação de palavras ao termo escatologia, Jesus e Evangelho aparecem nas últimas posições, ou não exatamente nas últimas, elas aparecem com menos frequência do que outras associações. Uhum. Em suma, a gente fala mais de escatologia e comunismo, escatologia e papa, escatologia e nova ordem mundial, escatologia anticristo, LGBT, do que de Jesus e Evangelho. Interessante. Não necessariamente nessa ordem, porque os campeões são papa e comunismo. Papa e comunismo. Então, olha, aí eu quero fazer uma pergunta que eu não sei se a gente consegue responder, mas eu tô aqui para fazer as perguntas. Por que será essa mudança, né? Por que Jesus e o Evangelho não está tão associado à escatologia e fim dos tempos, mas sim eventos, pessoas, ideologias? Será que tem algum indicador no cenário mundial e, enfim, por que isso está acontecendo, né? Tem razões teológicas. Razões teológicas, quais? Por exemplo, há um movimento escatológico que tem o costume de pegar as imagens do Apocalipse ou imagens do texto bíblico e associar a situações históricas. Há uma guerra ou uma peste ou algum problema histórico, então eu linko isso a imagens bíblicas. Uma pausa. Tá muito legal. Israel não apareceu nessa tua pesquisa? Assim, Israel, guerra em Israel? Interessante. Achei interessante. Eu intencionalmente quis tirar, porque a gente já fala muito. Pesquisa manipulada. Essa galera de história aí, mano. Sempre. Esse pessoal da história criando Daqui a pouco vão história, dizer né? que você é do Datafolha. Segundo os dados Datafoice. Não, falando sério, vai a gente lá. fala muito, e o ponto é, de todos esses termos, Israel é o único termo que a gente associa positivamente. E ainda assim ele não mudaria o ponto, porque se já é o único termo positivo ele fosse o campeão de menções, todos os outros termos elencados são termos que a gente tem associação negativa, são coisas que a gente tem que rejeitar e não aprovar. Então, isso ainda manteria o fato de que a maior parte dos termos que a gente associa à escatologia são termos que são preocupações ou medos dos evangélicos. Entendi. E não exatamente coisas que dão esperança. Ok. Como Jesus, Evangelho e, para algumas teologias, de Israel. Entendi. Bom, faz sentido. Continua aqui. Então, quer dizer, essa tendência de ficar encontrando referencialidades com o texto vai gerando uma ansiedade por esse tipo de interpretação. Aí a figura de Jesus, cristologia, se torna pouco atrativo, porque é muito mais assim sedutor. Você olha, tá vendo aqui, ó, isso que aconteceu, está Porque ligado Jesus fala de guerras e fomes e pestes. Então, assim, de alguma forma Jesus é culpado. Mentira. Né? De alguma forma, brincadeiras à parte, tem na fala de Jesus guerras, fome, terremoto, entendeu? Então, e aí o pessoal... Não, é palavra de Jesus, está em vermelho aqui na Bíblia. Se está em vermelho na Bíblia, é palavra de Jesus. E aí o que acontece? Aí a gente está no nosso tempo e como a gente tem mais acesso à informação, eu penso que talvez seja um pouco natural isso. É R$60 essa garrafa aí, então se eu quebrar tem que comprar, tá? Por isso eu segurei aqui, ó. Boa. Então o que acontece? Eu acho que também tem um pouco a ver com isso também, não tem? Porque Jesus fala de guerra, fome, peste, pai contra filho e essa galera aí. Sim, mas Jesus, a grande questão é que quando Jesus fala sobre isso, para que ele está apontando? Jesus fala dos sinais, mas quando ele fala desses sinais, ele diz que esses sinais são sinais de quê? São sinais de que ele voltaria? Ou são sinais que apontam para alguma outra questão? E aí, quando a gente faz uma leitura um pouco mais atenta, a gente percebe que esses sinais apontam, na verdade, para a finitude da criação como ela está hoje, no estado em que ela está. Então, os sinais são para trazer esperança de que o mundo não permanecerá como ele está. Esses sinais apontam para que algo vai acontecer e essa criação vai ser redimida, vai sair desse estado caído e vai para um estado de redenção, né? É aquela ideia de voltarmos para o Éden. Então, os sinais que Jesus fala são sinais que apontam para isso. Vocês olhem para esses sinais, quando vocês virem esses sinais, saibam que as coisas não permanecerão assim.
Deus vai intervir, porque tudo que está aqui terá um fim. E tem um motivo apologético também. Motivo apologético. Quando o Kenner apresentou essa leitura que a gente chama de historicista, por exemplo, ela não tinha, se a gente olhar para a Idade Antiga ou Idade Média, ela não tinha essa percepção de comprovar que a Bíblia é verdade e traz a verdade sobre outros assuntos. Se a gente for olhar para os movimentos escatológicos mais recentes, tem uma dimensão que as pessoas não dão crédito ao que a Bíblia fala. E se você pegar a Bíblia e o jornal de hoje, você vai ver que o jornal de hoje já aponta um monte de coisa que a Bíblia já dizia que ia acontecer. Então, essa leitura historicista ela ganha um reforço por um movimento que diz, olha, a Bíblia ela não é só a verdade sobre Deus e sobre o mundo de quem escreveu, de quem recebeu, mas para ela falar a verdade sobre o mundo de hoje, ela também precisa antecipar ou prever os fatos históricos que eu experimento em 2024. Então, é muito sedutor para a gente ainda hoje, se a gente entende que essa perspectiva, ela se popularizou nessa escatologia que foca muito nesses exemplos de tragédia, porque dá uma segurança de dizer assim, o mundo tá um caos, tá uma bagunça, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que a Bíblia já me apontava que isso ia acontecer, então é uma forma de garantir uma certa paz no coração. Assim. Agora tem um outro ponto também, é o seguinte, quando nós lemos um texto do Novo Testamento, a gente precisa entender que ele está sendo produzido a partir de uma gramática que o precede. Então essa linguagem de guerras, de uma fruta apodrecendo como um sinal de que o novo éon virá, isso é típico... Novo éon é a nova era. É nova era, porque isso é típico... Que não é de aquário. Não. É típico na linguagem judaica. Sim. Então, quer dizer, quando você lê o Novo Testamento, você precisa entender que esse Novo Testamento ele vai usar as categorias que são próprias do seu tempo. E não admitir isso é querer que a Bíblia seja o que ela não é. Então não poderia esperar que a Bíblia falasse no primeiro século como um homem ou uma mulher falam aqui no nosso século. Seria por emoji, figurinha, né? Então quer dizer, aquelas imagens todas que estão apontando para um fim, para um mundo que está apodrecendo e que só o Messias poderia dar conta, são imagens típicas da linguagem do judaísmo daquele tempo. Entendi. Tá, vamos lá. Deixa eu tentar formular uma pergunta aqui que ela é meio complexa e talvez Kenner e Alcino tenham posições diferentes sobre isso, e tá tudo bem. Aí o Léo tá aqui no meio junto comigo e a gente separa qualquer coisa. Mas vamos lá. Eu entendo o que você está falando, Kenner, e eu acho que isso é um princípio básico da interpretação da Bíblia. Considerar a Bíblia dentro do seu gênero literário, principalmente as questões apocalípticas e tal. Tudo bem. E aí entra aquela tentação que eu tenho particularmente, que é de ler o Apocalipse ou os textos escatológicos do Novo Testamento como uma realidade daquele tempo. Porque se a gente pega a história do mundo daquele tempo, se encaixa muito das coisas que estavam acontecendo lá, né? O Império Romano, tudo que aconteceu, a própria semana de Daniel, enfim, aquela coisa toda, assim, as 70 semanas, né? Isso. Então, assim, cara, parece que tudo foi para aquele tempo, e a Bíblia foi escrita e ela fez sentido para os leitores de João. E é tentador isso, né? Mas como que seria então o Apocalipse para nós hoje? Dentro dessa tua perspectiva, não, isso aqui é dentro lá, porque está usando a linguagem daquele tempo, para se comunicar com o pessoal daquele tempo. Então comunica para nós o que hoje? Está falando para mim? Primeiro para você. Todo texto bíblico, quando diz, é dito para o seu tempo. Todo mundo concorda com isso. Então, assim como Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, Apocalipse, João. Quando você está falando de Apocalipse e João. Não há discussão sobre Apocalipse. Vamos ficar no Apocalipse de João. Apocalipse de João. Então, você tem um texto ali, primeiro, que aponta para uma cristologia. Assim como Paulo faz cristologia, o Apocalipse também faz cristologia. Um exemplo. O Apocalipse diz que o sacrifício do Cordeiro não somente salva todas as nações, mas também resgata todo o cosmos. Isso é bem Apocalipse. Isso aparece um pouquinho em Colossenses, mas isso é uma cristologia tipicamente Apocalipse, ou do Apocalipse. O Apocalipse descreve, por exemplo, o que é ser igreja. Ele tem uma eclesiologia. As duas testemunhas, os 144 mil, os hinos sobre o Cordeiro apontam para uma igreja que é selada para servir ao Cordeiro e ser mártir junto com o Cordeiro anunciando o Evangelho. Então, só essas duas coisas que eu disse aqui
já servem para o nosso tempo. Quer dizer, eu estou lendo o Apocalipse. Tá, deixa eu alargar um pouquinho a minha pergunta. E esse ler, e lá os selos, né? Tiro, porrada e bomba, e abre selo e toca trombeta, que eu não sei como é que tem tanto mundo para destruir ali. E como é que fica esse rolê, então, assim? Vocês já perceberam que todos os selos, todas as trombetas e todas as taças, as imagens... Meu, tem a taça ainda, né? É. Só que olha só, olha que coisa interessante. O último selo abre as 7 trombetas. E as taças alargam as destruições das trombetas. Então, são 7 imagens em 3 séries que, por sua vez, estão profundamente linkadas às pragas do Egito. Observe com calma. Tá certo isso aí, Alcino? Observe com calma. Tá certo. Observe com calma as imagens. Observe com calma. Eu tô calmo. Então, isso é retórico. É só retórico. Você não observa agora. Ah, desculpa. Então, veja, todas aquelas imagens estão dizendo: Deus é o Senhor da história e livra o seu povo e condena os que são contra o seu povo. Então, você está diante de uma série de imagens que são imagens de libertação para quem segue o Cordeiro e punição para quem não serve o Cordeiro. E não é uma coisa linear. Então, eu não posso pegar aquelas imagens e ir marcando para frente, porque elas mesmas não são lineares. Uma está dentro da outra, repete a outra e alarga a outra. Meu Deus, isso é muito Christopher Nolan, né? Mas enfim. Não, Inception. Não é à toa que o Apocalipse é considerado, do ponto de vista literário, um dos textos mais sofisticados do Novo Testamento. É uma cebola literária. É uma cebola literária. Ah, foi bom, vai. Dá o crédito aí, vai. Então, quer dizer, aquelas imagens todas, elas não estão propondo assim, lá vai ter um tempo que algum ser vai tocar uma trombeta e alguma coisa vai acontecer. Por quê? Seria estranho trombeta para o nosso tempo. Faz sentido trombeta? Não, né? Acho que não. Eu tava pensando no jazz, mas jazz é outra coisa. Uma mensagem via satélite que vai aparecer na televisão. Então, quer dizer, aí, Por isso que a gente diz que o gafanhoto é o helicóptero da... essa mensagem serve para a gente, é lógico. Meu Deus, quanta esperança. Um exemplo. A voz final é a voz de um Deus que pune os que são contra o povo dele e salva os que são mártires em nome dele. Isso serve para João, isso serve para Betânia, para quem está aqui hoje, isso vai servir daqui a 100 anos até que Cristo venha. E o Apocalipse termina... 100 anos, hein? Calculou. Olha, não viu a palestra do Léo, mas tudo bem, vai. Aí no final ele diz, novo céu e nova terra. Então quer dizer, o novo céu e nova terra, como qualquer judeu, como qualquer cristão do seu tempo, era imaginado como uma realização naquele contexto. Como Paulo diz, nós seremos arrebatados. Como nós? Paulo já fala que nós somos nova criação, Exato. né? Então, esse novo céu e nova terra é um germe da esperança. Por que é Nova Jerusalém? Porque se fosse escrito hoje, seria Nova... York? É. Claro. Alcino. Isso é muito rápido. Deixa eu terminar para não parecer que eu seja... Desculpa. Então, quer dizer, o Apocalipse afirma coisas que servem para qualquer tempo e cria a expectativa de que há uma esperança de que em algum tempo a restauração de tudo acontecerá. Aí sim nós estamos diante da volta de Jesus, da vinda de Jesus, etc. Muito legal. Bem, e aí, Alcino, eu percebi na fala do Kenner, e não sei se vai em consonância com o que tu acredita, porque isso me parece um solo comum. Tô certo na minha percepção? Sim, boa parte sim. Eu concordo com o que... Boa parte não, tudo. O boa parte deixou a margem. A minha visão é simplesmente, ela acrescenta coisas à do Kenner. Ela não discorda de nada, entendi. entendeu? Então eu concordo que realmente o Apocalipse, ele foi escrito para o tempo dele, né? Isso daí, todos os livros da Bíblia. E aí é que entra o ponto, que é o seguinte: eu entendo que o Apocalipse, todo o Apocalipse, ele foi escrito para o tempo dele, mas ele também tem uma aplicação futura. Ele tem uma aplicação para o tempo dele, ele tem aplicações para o nosso tempo e ele tem aplicações futuras. Deixa eu falar, beleza. Segura o teu raciocínio que ele entende muito bem. Mas quando tu fala aplicação, eu entendo. Mas e o que está todo na cabeça de todo mundo? Cumprimento de profecia.
Sim. Porque a aplicação é uma coisa. Êxodo, não. cara, Bibo, até números tem aplicação pra nós. Vamos qualificar mais a pergunta. Qualificar Não. porque foi uma porcaria minha Não, pergunta. tá indo Vai. lá. Vamos lá. Calma. Qualifica aí, ô Capes. Vai. Mas é isso. Não é só aplicação no sentido espiritual ou devocional, que a maioria das pessoas entendeu isso do que o Kenner falou aqui naquela nossa live. Não é só cumprimento no sentido de, Jesus vai voltar um dia, mas naquilo que a minha palestra tocou. É um cumprimento histórico e material. Eu consigo apontar... referencialidade. É. Duas torres gêmeas, duas testemunhas. Tem uma guerra aqui no Iraque. Independente- Isso é a parte ruim, né? Não, é uma pra mim, interpretação ruim, porque assim, pela minha impressão, você não pode me corrigir. Independente da qualidade do dispensacionalismo, o dispensacionalismo tem essa tendência a imaginar que esses símbolos terão uma realização material histórica no futuro. A diferença é que, por exemplo, o próprio Darby, quando ele está montando a escatologia dele, ele era muito averso ele era contra essa coisa de calcular a data, ele não gostava da leitura historicista. Para ele, o que vai acontecer na volta de Cristo não tinha precedente na história. Então, o anticristo pode vir da Igreja Católica. Era uma tendência comum, porque já que ele saiu dos nossos, era muito comum na história da Igreja acreditar que o anticristo ia ser um traíra da Igreja. Então ele viria de dentro, não ia ser islâmico, não ia ser nada nesse sentido. Embora aqui e acolá tivesse alguém pensando assim, a tendência era que ele viesse fosse o Papa. Mas o Darby ele não queria calcular essas coisas, porque não tem precedente na história. O arrebatamento não tem precedente, o anticristo não tem precedente, nada disso. Nos Estados Unidos, quando a escatologia dele chega, eles já estão influenciados muito pela leitura historicista que o movimento que eu descrevi hoje, o millerismo, abraçou. Então eles vão tentar colocar a data, dizer quando que o anticristo vem, qual lugar, quem é, qual é o CPF. Então, independente da linha do dispensacionalismo, existe essa tendência de olhar para a história e dizer, vai acontecer. A linha que divide a qualidade do dispensacionalismo é eu consigo antever, calcular, ou não tem precedente. Vai acontecer na história, mas eu não tenho como calcular. E aí volta para o seu. Não, é isso. A grande... É isso que eu não entendi nada. Tu não entendeu? Aí você quis dar uma resposta. Vamos pegar o exemplo das duas testemunhas. Os dispensacionalistas acreditam, como eu, acreditam o seguinte: haverá duas testemunhas, de fato. Só que dizer que essas duas testemunhas são as duas torres gêmeas, isso é absurdo. Por quê? A Bíblia, mesmo para o dispensacionalista, não nos autoriza a fazer esse tipo de previsão. Ela nos diz, haverá duas testemunhas. Então essa é a minha pergunta, no sentido que não é que tem aplicação, tem coisas factuais, materiais, que é o que você estava falando, né? Para mim, sim. Sim, Para mim, entendi. É que tem uma certa leitura literal dessas imagens. Sim. Isso, é que no caso, na linha que o Alcino segue, é isso, tem profecias do Apocalipse vão se cumprir, né? Sim, Ou seja, literalmente. predições, vai ter duas testemunhas e tal, Sim, né? sim. E a tua ideia, pelo que eu entendi, cara, é se cumprir, né? Ou seja, aquilo que foi dito, porque Apocalipse não é bem profecia, tem esse lance aí também, né? É profecia. É profecia? É profecia. Então Só é que profecia. ele precisa entender Só como que é profecia. se cumpriu lá e tal, e que aí tem aplicações para nós hoje, que é o que você falou ali. Já para uma outra linha, pelo menos, né? Jornalista e tal. Isso, não, tem coisas, vai ter duas testemunhas mesmo, que vai ser... Sim. Mas agora, Quem o vai ser ponto esse, né? o problema é com a especulação. A especulação não faz parte do que a gente acredita. Mas ela é inevitável, né, cara? Não, ela é evitável. Não, do ponto de vista, por exemplo, do dispensacionalismo ou quem faz referencialidades futuras, ela tem toda a exegese tem especulação, criatividade. Mas, por exemplo, quando você diz assim, essas duas testemunhas, porque quando você olha as duas testemunhas dentro da linguagem literária do Apocalipse, você entende uma coisa, porque está dentro de um interlúdio. O Apocalipse usa um negócio chamado interlúdio. Sim. E esse interlúdio serve para apresentar uma mensagem que é atemporal. Isso se eu fico na lógica literária. Aí quando eu digo assim, pois é, mas também tem duas testemunhas no futuro que virão. Não tem como não ser criativo isso. Não tem como você dizer mais do que é possível pelo porque próprio texto. gera, eu acho que por isso que nesse sentido eu quero ouvir a tua resposta do porquê ela é evitável. Prepara aí. Mas por que eu acho que é inevitável? Não sei se o povo está entendendo. Você está entendendo esse negócio todo aqui? Depois eles vêem no vídeo. Foca na gente aqui. A editora salva a gente. A editora salva tudo. Não, eu digo assim, por que eu acho que é inevitável? Acho que o Kenner concorda comigo. Só que ele falou mais bonito e arranhado. É no sentido de que, mano, você deixa a bola quicando para especulação. Entende? Porque o texto ele é vago, em última análise. Então a gente vai tentar catar no nosso meio e eu acho que cada geração adora um fim do mundo, entendeu? Eu era dispensacionalista.
Só Testemunho, testemunho. Eu era tipo, por que deixei de ser? Porque eu era menino. Olha, Não, por isso rapaz, não. não. É porque eu ficava meio assim, em dúvida, por quê? Você pegava o Apocalipse e costurava com o texto de Mateus, depois tinha que costurar com o texto de Zacarias para você criar um mapa. Eu falo assim, mas como que essa costura é feita? Capítulo 25 de Mateus, do verso tal até o verso tal, é antes da tribulação. Do verso tal até o verso tal é durante a tribulação. Aí a pergunta que me vinha, óbvia, quem determina isso? Para determinar isso, eu tenho que ter um modelo de fora, coloco aqui e costuro com o outro lá. Eu falei, bom, isso me parece estranho. É que na teologia é um pouco inevitável também fazer essas costuras e amarras, né? E sempre vai ter um modelo de fora, independente da linha que você siga, porque você sempre vai ter um pressuposto. Agora, o fato de... Voltando para a questão das Vamos lá, responde. Ninguém fala mais nada agora, só o Alcino, vai. Obrigado. A questão das duas testemunhas. Nós cremos que haverá duas testemunhas. O cerne da questão é: essas duas testemunhas serão literais, mas a Bíblia não nos autoriza a pensar e a especular quem são essas duas testemunhas. E aí a gente pode até se aprofundar um pouco mais na visão dispensacionalista. E aí eu não estou falando desse dispensacionalismo especulativo que existe por aí. Estou falando do dispensacionalismo, né, acadêmico, digamos assim. O que a gente entende é o seguinte: uma doutrina que é fundamental, eu até falei isso já numa live que a gente fez quando teve a guerra lá em Israel, uma doutrina que é fundamental para o dispensacionalismo é a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? Cristo pode voltar a qualquer momento. Susto. Ó, não tá preparado. O que ele levou um susto. É que essa galera com essa teologia aí, mano. A galera com essa teologia aí, literária, então não tá preparado, mano. Ele vai ter que comprar aquele curso. Tem que comprar aquele curso lá, mano. O Lamartine tem um curso lá pra quem vai ficar. Tu tem que fazer esse curso aí, mano. Te prepara. Pena que a tua testa é pequena, não vai dar pra botar a marca direito. Vai na mão, vai na mão. O nome disso é projeção. Total. Então, pra gente, a volta de Cristo é iminente. Cristo pode voltar a qualquer momento. Aí você pode defender arrebatamento ou segunda vinda, não é a questão aqui. Ele pode voltar a qualquer momento. Se ele pode voltar a qualquer momento, não podem haver sinais da volta dele. Porque se existe o sinal, ela deixa de ser iminente. Então esses sinais, eles precisam apontar para outra coisa, não para a volta dele. Aí a gente vai para a minha primeira fala. Esses sinais apontam para a finitude do mundo, não para a volta de Jesus. Se eu ficar procurando sinais da volta de Jesus, ela deixa de ser iminente, porque a natureza da iminência é uma natureza de incerteza. Eu não sei quando vai ser, eu não posso calcular quando vai ser. Por quê? Porque é iminente. Pode ser agora, para Paulo ia ser na época dele. Para mim, pode ser agora. Então eu não tenho que ficar procurando sinais. Agora, isso não significa que em algum momento os sinais não vão acontecer. Esses sinais já estão acontecendo, eles vão acontecer. O problema é para onde eles apontam. A questão das duas testemunhas, claro, partindo da leitura de que é um fato literal, que é o que eu acredito o seguinte: essas duas testemunhas elas vão existir, mas o Apocalipse não me incentiva em momento algum a especular quem serão essas duas testemunhas. Por quê? Porque isso é uma coisa que não deveria ser do meu interesse. O meu interesse é aguardar a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento. Se essas duas testemunhas, aí entram outras discussões que são outros desdobramentos. Essas duas testemunhas são antes ou depois da vinda. Aí não é o momento aqui agora da gente discutir isso, mas o ponto é, o Apocalipse não nos incentiva, diante dos meus pressupostos, ele não nos incentiva a especulações, ele nos incentiva a nos mantermos fiéis, porque a volta de Jesus pode se dar a qualquer tempo. Legal. Léo, a sua palavra final sobre tudo isso? O tema nunca acaba, né? Não, mas já é 19 horas. É porque assim, o final agora do Alcino conecta bem com o que eu falei aqui. Porque quando o Apocalipse nos dá uma mensagem de esperança e de aguardar, isso nos força a lidar com o sentimento de incerteza e insegurança. Porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, não sei quando, e o mundo está um caos, como é que eu vou lidar com os problemas que eu estou vendo aqui? E essa é uma das razões pelas quais, como eu falei na palestra, a escatologia ruim, que fica tentando calcular as coisas e antecipar os sinais, ela se torna popular, porque ao oferecer esse cálculo, essa base,
ela nos dá, assim, um sentimento de segurança, de que, eu já sei que tudo isso de ruim que está acontecendo era para acontecer mesmo. Só que tem um problema aí que a gente está tentando fornecer base para a esperança, calculando a antecipação dos nossos medos. E aí a gente sempre vê a escatologia pelo viés negativo. Repete essa frase. A gente tenta motivar a nossa esperança antecipando o medo. Mas se eu antecipo o medo, eu não gero esperança, eu gero ansiedade. Então, por isso que eu tenho que combater o sinal do anticristo, eu tenho que combater os agentes, essas outras coisas tudo. E uma coisa importante, Léo, é que tudo isso aí é um movimento dentro do dispensacionalismo. Sim, isso daí não é o dispensacionalismo. Porque tem gente que, quando fala em dispensacionalismo, pensa nisso aí. Mas Exato. é isso importante a gente também. saber. Isso também. Também. É um movimento dentro do dispensacionalismo. Mas é quase que um movimento caricatural dentro do dispensacionalismo que, infelizmente, se popularizou. E se popularizou justamente porque apregoa uma precisão. E as pessoas gostam disso. É muito melhor para mim saber tudo certinho, como vai ser ali no detalhe. Isso atrai as pessoas. Mas é importante que fique claro que isso não é o dispensacionalismo. Isso é um grupo que existe dentro dele que distorce o que ele é. Assim como existem grupos que distorcem todos os movimentos teológicos que foram criados ao longo da história. Sim, aí para dar um contexto disso que você não está falando, essa visão assim, pré-milenista de calcular, antecipar a volta de Jesus, ela era muito comum nos Estados Unidos e Inglaterra. Tanto que eu falei aqui agora há pouco que o Darby ele não acreditava que dava para calcular. Não tem precedente histórico. Mas quando a teologia dele chega nos Estados Unidos, a galera só fica com a questão de Jesus vai voltar e o arrebatamento. Por um motivo político muito claro. Se você parar para ler a pesquisa historiográfica sobre a época, você vai ver que Darby chega nos Estados Unidos no meio da Guerra Civil, o país está dividido, e o Dwight Moody ele quer unir os cristãos do norte e os cristãos do sul para evangelizar o mundo inteiro. Só que a galera está dividida sobre escravidão, sobre como os Estados Unidos vai se comportar. Aí o que o Moody diz, olha, tem esse cara aqui chamado Darby, e ele fala que Jesus vai voltar em breve, a gente tem que evangelizar o mundo, vamos esquecer nossos problemas políticos e focar em evangelização. E nesse vamos esquecer os problemas políticos, ele disse, galera das igrejas negras, vocês estão causando divisão, vamos focar em quem vai financiar a missão, que são as igrejas brancas. Então, por isso que o dispensacionalismo se popularizou dessa forma. Mas aí agora... E tu negro defendendo isso aí. Não. Alcino, pelo amor de Deus. Agora, deixa eu só Mas falar uma coisa mas aqui para não... Mas isso não é o Darby. Isso é a galera que pegou um pedacinho do que ele pensa e construiu toda uma outra coisa nos Estados Unidos. Mas aí, olha só, você falou de um ponto importante aí da questão do instrumento político. Né? Um instrumento político. E isso é importante porque essa ideia do dispensacionalismo especulativo, dessa escatologia especulativa, ao longo dos anos, ela deixa de ter uma preocupação de fato bíblico-teológica, porque eu acredito que no começo, esses caras que queriam calcular, ainda que eles estivessem totalmente equivocados, mas eu acredito que eles tinham uma motivação realmente bíblica. Era o lance do Miller, provar que a Bíblia é verdade. Exatamente. Só que com o tempo, isso se tornou um instrumento político. Então, a partir do momento que a escatologia se torna um instrumento político, aí vira... Mas o dispensacionalismo foi muito usado por questões... Assistam o Deixados para Trás. Não, aí vocês vão ver quem é que vai lá salvar o mundo. Não, e Kenner, a gente pode ir além. Imagina, chuta. O Top Gun Maverick. Então, mas aí a gente pode ir além, porque se eu sou de um determinado grupo político, eu digo que o comunismo é o sistema do anticristo. Se eu sou de outro grupo político, eu digo que o anticristo... não é, né? Vamos com a lei de Cristo não é, né? Não, tá brincando. O sistema do anticristo é o comunismo. Se eu sou de outro grupo político, eu digo que o anticristo é o presidente dos Estados Unidos. Se eu sou de outro grupo político, eu vou dizer... Mas comumente isso foi usado mais pela extrema-direita, obviamente, historicamente. Não, aí esse dado eu não sei. Aqui. Tá, essa discussão aí vai acabar. É interessante, depois a gente vai indicar umas literaturas para aprofundar o teu ponto. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Diga. Não é verdadeiro dizer assim, ou eu leio o Apocalipse numa perspectiva literária, ou eu tenho expectativa de futuro. Isso não é correto. Não é. E, aliás, eu acho que algumas vezes as pessoas começam a interpretar assim a minha fala. Então, prestem atenção, porque não é nada disso. Quem tem ouvidos, ouça. Porque assim, você lê o Apocalipse de maneira literária, você entende o que as imagens ali estão dizendo dentro do próprio texto, porque o texto tem uma função de dizer a partir dele mesmo
Então, as duas testemunhas estão conectadas ao que precede, ao que sucede, etc. E, ao mesmo tempo, você encontrar no Apocalipse a expectativa de que o Senhor virá, de que esse mundo não é a palavra final, de que haverá um julgamento. Quer dizer, porque o próprio Apocalipse aponta para isso. Mas é legal, né? Pensar que vai ser os 4 cavaleiros, né, mano? Aí, da hora, né? aí... Da morte. Aí tem aquelas É filmagens. isso que vem de curso. É isso que vem de curso, com certeza. Vem de curso, vem de filme. E vem de ideologia política também. Exatamente. Ó, gente, legal. Foi um papo aqui pra gente só aprofundar um pouco do que nós falamos nas nossas palestras. Indica uma literatura, por gentileza, Alcino. Tem várias, né? Mas para quem quiser entender um pouco mais do ponto de vista dispensacionalista, eu acho que uma leitura boa que chegou no Brasil recentemente é um manual de escatologia do Paul Benaware, que é pela editora Chamada, editora Chamada da É bom, é? É bom, Olha é bom, aí. é bom. Como é que é o nome? Manual de escatologia, o autor é o Paul Benaware. Benaware. Por que é bom? Porque é um manual... Os manuais que a gente tinha de escatologia mais dispensacionalista eram todos muito antigos. Né? Esse já está um pouco mais... Tem novos eventos históricos, precisa atualizar. Brincadeira, sacanagem. Mentira. Desiste. É verdade. Ele está falando isso. Tudo real. Quer indicar alguma coisa aí, Léo? Cara, infelizmente, para entender o milerismo, não tem muita coisa em português. Talvez em site O adventista. texto do Walter Miranda sobre Joaquim de Fiore. Pô, verdade. Esqueci. Em português. Ele tem um Verdade. texto sobre Joaquim de Fiore. Tem. Foi a tese dele, doutorado. Foi. Isso. Eu não tinha lembrado desse. Em sites adventistas deve ter alguma coisa, porque os adventistas vieram de lá, mas geralmente é mais apologético, defendendo. Sim, defendendo o rolê, alguma né? coisa. Mas em inglês tem um livro só sobre isso chamado Os Desapontados, The Disappointed, que foi uma conferência organizada ali nos anos 90 para estudar o movimento. Legal. E assista a série The Leftovers do Max. Assim, em português, eu acho que hoje o melhor texto e mais acessível que temos é Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, do Gorman. Michael Gorman, né? É bom mesmo, esse eu gosto também. Ele é introdutório. Da editora? Da Thomas Nelson. E tem o do Richard Balkan também. Que é A Teologia do Apocalipse. que é um pouquinho mais complexo, assim. Apesar de menor, né? É Menor, impressionante, sabe? Galera inteligente escreve pouco e... Mas dá pra ler. É claro que dá, o problema é entender. Pra quem quer, assim, ó, Leia até hebraico. Não, dá pra entender. Porque o Balkman, ele faz uma espécie de discussão teológica do Apocalipse. O Gorman, ele apresenta os pressupostos para ler o Apocalipse. Eu acho que primeiro tem que ler o Gorman. Legal, Aí legal. depois Podia ter um livro teu, né, Kenner? Não sei se você está escrevendo alguma coisa. Tô sobre o escrevendo. Apocalipse. Um abraço, mundo cristão. Estamos aqui cobrando, hein? Estamos aqui publicamente cobrando. Muito bom. Gente, é isso. Vamos abrir agora espaço para uma pergunta aqui da nossa plateia. Se alguém tem uma pergunta, vem aqui à frente que o nosso irmão está com o microfone na mão e você faça... Diga o seu nome. Ou ele leva lá, vai. Ele leva lá, já que ele não quer que o pessoal fique andando pela igreja. Levanta, quem quiser levanta daí, quem quiser fazer uma pergunta, não precisa ter medo de fazer uma pergunta errada, não tem perguntas erradas quando o assunto é Apocalipse, tá, gente? Boa noite, minha pergunta vai para o Alcino, queria que você... Peraí, gente, levanta, eu não tô vendo a pessoa. Oi! Aqui, é a luz branca, é a luz branca aqui na frente, tá aqui. Ah, tá bom, tô vendo, oi. É que o Kenner tá na frente. A minha pergunta vai para o Alcino, eu queria que ele destrinchasse um pouquinho mais como que a especulação na doutrina... Como é que é o nome mesmo? Errada. Não. Sacanagem. Mentira. Na doutrina dispensacionalista, como que a especulação poderia ser evitada? Eu gostaria que o Alcino destrinchasse um pouquinho mais. Obrigada. Quando você fala de especulação, aí eu acredito que você esteja falando dessa especulação de tentar adivinhar quem são as pessoas, quando serão os eventos. Os selos e taças, mano, é muita coisa. Eu acho que isso é evitado quando você entende como funciona a teologia do Apocalipse, a linguagem teológica do Apocalipse, quando você entende a questão da literatura apocalíptica, como funciona, a gente precisa entender que o Apocalipse ele é uma literatura apocalíptica, que é um gênero literário específico, com elementos de profecia também, como o Kenner falou, tem cânticos ali, então existem muitos gêneros literários ali dentro. Então, uma teologia, uma leitura teológica sólida do Apocalipse ajuda a combater isso, e também o entendimento de que o objetivo do livro não é esse. O Apocalipse não é um livro para a gente ficar fazendo previsões. O Apocalipse é um livro cuja finalidade é nos dar esperança. E aí, qual é essa esperança?
A esperança é que, por mais que o mundo esteja um caos, por mais que o mundo esteja em plena desordem, quando essa desordem, quando esse caos chegar no seu ápice, Deus vai intervir na história. Acabou de deixar de ser dispensacionalista. Acabou de deixar. Nunca deixei. É que ele é dispensacionalista progressivo, por isso. Não. Tem essa linha. Tem, mas eu não sou, não. Ah, mas é legal, vai. Eu nem sei o que eu sou nesse rolê todo aí. Não precisa ser nada. Eu não preciso ser nada, né? Precisa, é até melhor, você vai viver melhor. É verdade. Jesus vai voltar e espero que Joga eu nas suba. 11, joga nas 11. Boa noite, me chamo Paulo. Tudo bem? É o Júnior Trovão, galera. Gostaria de perguntar de que maneira o estudo da escatologia pode contribuir para um discurso teológico, cristão, evangélico na arena pública em termos de consciência ambiental, responsabilidade social, essas coisas. Eu falei disso. Eu falei um pouco disso na minha palestra. Eu acho que é o seguinte, quando você entende o papel que a escatologia exerce hoje, então você compreende que nós já estamos vivendo na era escatológica, então eu tenho uma responsabilidade com essa criação. Quando eu entendo, por exemplo, Deus vai restaurar essa terra que nós estamos. Não vai cair uma terra nova do nada. A terra será restaurada. Se a terra será restaurada, eu preciso cuidar dela. Se o meu corpo vai ser ressuscitado, ainda que ele seja ressuscitado num estado glorificado, mas o meu corpo vai ser ressuscitado. Então eu preciso ter zelo por ele. São várias questões que, quando a gente entende a escatologia adequadamente, a gente percebe que a gente deve ter um zelo, o zelo ambiental. Eu preciso cuidar da terra, eu preciso guardar o jardim. Existe o zelo social, eu preciso olhar para o meu próximo e enxergar nele alguém que também está nesse reino. Eu preciso enxergar no meu próximo alguém que ou está nesse reino ou precisa ser apresentado a ele para que também queira estar. Então existe a responsabilidade ambiental, existe a responsabilidade social e muitas outras, mas tudo isso só surge quando eu entendo que escatologia não é uma coisa só lá para frente. Não é sobre o fim. Não é sobre o fim. Não, é sobre o fim, mas o fim é agora. Okay. O fim já começou. Logo é sobre o meio. O fim é o começo e o começo Agora, é o fim. Exato, já dizia Dark. Por outro lado, a mesma escatologia, quando é uma escatologia trágica, atrapalha na discussão sobre o meio ambiente. Quer dizer... tipo, pra que eu vou cuidar se o mundo vai ser destruído. Então, se você tem a consciência de que a natureza geme pela redenção dos santos, se você entende que o Apocalipse João está dizendo é que vai haver um novo céu e uma nova terra, então você tem uma teologia que afirma a terra e não nega. Então, se é uma teologia que afirma a terra, eu preciso protegê-la. Porque se Deus ama a sua criação, se sou seguidor dele, amarei também. O mundo vai acabar. Não. Cara, só você conhece essas músicas. Ô, mano, Capital Inicial, velho. Ah, tá, que vocês esqueceram da igreja, desculpa. É isso, mais alguma última pergunta, então. Vamos lá. Boa noite. Ih, já desligaram o microfone, é tipo Oscar, deu tempo. Boa noite. Boa noite. Oi? Agora sim. Isso. A pergunta seria por Kenner, ele citou o Maltman e dizem que ele seria o pai dessa da teoria da esperança, nessa perspectiva da escatologia. Queria saber se é uma verdade, né? Se isso começou a partir de Maltman ou foi anterior a ele. De que maneira ele estaria falando ali de esperança, né? Se seria nesse sentido que foi falado na palestra, ou seria esperança em um outro sentido? Beleza. O Moltmann escreveu, né, a Teologia da Esperança. E ele traduziu para a teologia o princípio de esperança do Ernest Bloch, que foi um filósofo alemão, europeu, que entendia que a esperança como uma ação no mundo, não um esperar para que algo aconteça. Então, o Moltmann traduziu isso para a teologia, foi um dos primeiros a fazer isso mesmo, entendendo que essa expectativa de um fim que se instaura em Cristo é uma espécie de fôlego para que eu resista, para que eu viva agora o que eu espero pelo que virá. Entendeu? Então, quer dizer, o Moltmann foi muito importante para isso. E para toda a teologia latino-americana, porque o Moltmann depois é relido aqui na América Latina nessa perspectiva. Ou seja, uma esperança não trágica, né? O fim está vindo, o fim é lá, então vamos aguardar até que tudo seja destruído. Não. Se eu espero algo que virá, então agora
eu resisto, porque meu coração se enche da expectativa do que virá. Então, é Moltmann que vai apontar para essa ideia, ou seja, uma escatologia que me faz viver agora melhor. Se eu creio numa ressurreição, então eu valorizo o corpo agora. Se eu acredito que Deus vai restaurar a terra, então a terra é importante, cuidarei da terra agora. Moltmann foi muito importante nessa discussão, na chamada teologia da esperança. A última pergunta do BTD Rio de Janeiro, que aconteceu na Igreja Batista Betânia. Bom, meu nome é Luiz Felipe. A pergunta que eu queria fazer é que, na palestra do Alcino, né, ele falou que o que marca o fim dos tempos seria a ressurreição de Jesus. Mas o Kenner também falou sobre a questão do reino já está entre nós. Quando Jesus fala sobre isso, essa fala do reino de Jesus do reino já está entre nós, ela é um indicativo do início do fim dos tempos ou não seria? É um indicativo, porque é o seguinte, quando Jesus vem, Jesus, ele é o rei. Ele vem ao mundo, ele se esvazia da sua glória, né, e vem ao mundo. Quase soltou uma heresia. Quase que eu soltei uma heresia. Quase. O Ario, opa, o Ario, tô dentro. Os gnósticos quase galera agora. Curtiu agora. Não, então. Ele se esvazia da sua glória, ele vem ao mundo, e ali começa o reino. Só que, quando Jesus ressuscita, o que a gente tem? Até então, a ressurreição era uma coisa esperada para o fim. Ele ressuscita no meio da história. E ele ressuscita para não morrer mais e ressuscita já com um corpo transformado. Então, como a primícia, né? Como a primícia. Primeiro e tal. O que a gente tem ali? O fim dos tempos começa ali. Por quê? Porque se na nova criação, todos nós seremos transformados, Cristo já foi transformado agora. Então a nova criação já começou. A vinda dele já apontava para isso. Mas quando ele ressuscita, esse processo de fato começa a acontecer. Como cabeça, né? Lutero usa o exemplo do parto, né? O cabeça é a nova criação, é o que o N.T. Wright fala. A nova criação invade a nossa criação. Então é nesse sentido que ali a gente poderia dizer que é um start, né? O início desse período que a Bíblia chama de fim dos tempos. É que a presença de Jesus em carne, né, ou seja, o Deus encarnado entre nós, já é o reino, é o reino entre nós. Sim. E a ressurreição, ela é esse selo mesmo. Exatamente. É o selo da parada. E, claro, o selo é o Espírito Santo, eu sei, né, que Paulo vai falar lá. Mas a ressurreição é que chancela isso tudo, né? Exatamente. Ela que purifica a nossa regeneração, Pedro vai falar, tá ligado à ressurreição, sim, e por aí vai. Muito bom. Porque para a tradição judaica, a presença do Messias é a presença do reino e, por sua vez, é o início do fim. Claro que, para um judeu do Segundo Templo, o fim se concretizaria totalmente com esse Messias e seu reino. E o trono, os inimigos derrubados e tal, né? E Jesus vem dizer, olha, o inimigo vocês querem Roma, mas tem um maior que Roma, que é a morte. E aí Cristo, na verdade, o evento Cristo ressignifica a escatologia judaica, é esse o ponto. Porque se a escatologia judaica ela via a chegada do Messias como o fim instaurado e toda a expectativa se concretizando, com Cristo, porque Cristo vem e esse fim total não acontece. Então há uma releitura cristã, ou seja, o fim veio, mas não totalmente. Ele virá completamente quando ele voltar para aí sim, novo céu e nova terra. Por isso que é o start. E quando a gente fala o Cristo, é seu nascimento, seu ministério, sua morte, a ressurreição, como um pacote. Isso, muito bom. Gente, foi muito legal, Alcino, te ouvir, Léo, Kenner e todo mundo que veio aqui no BTD Rio de Janeiro, foi muito bacana. A galera gostou? Bate palma aí. Muito bom, muito bom. Terminamos mais um BTcast gravado ao vivo. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém. Amém. Acabou.